Case do Matheus Werner, tá? A gente começou o projeto em fevereiro de 2023, ele não tinha time comercial, as pessoas entravam numa lista de espera entre um lançamento e outro e ficavam ali recebendo automações de e-mail, alguma coisa de WhatsApp, mas não tinha time comercial atuando. Primeira coisa que a gente fez, a gente expandiu o time comercial, trouxe pessoas novas, porque ele captava dezenas de milhares de leads, centenas de milhares, então precisava de gente ali. Então, teve umas 5 pessoas com custo baixo fixo para a gente validar o canal também. Primeiro lançamento do time, março de 2023. Foi singelo, cada pessoa do time fez ali umas 20, 25 vendas. Na primeira campanha já gerou 180 mil de receita e tirando os custos do comercial sobrou 161 mil de lucro. Esse canal então teve um ROI de 1.031%. Bizarro. Tipo, o custo de aquisição do comercial, R$ 105. Caralho, E bizarro. aí o ticket médio foi 1.197, né? Aí começa a parte legal do projeto, porque o primeiro mês, beleza, a galera tava uma semana na empresa, vamos só gerar um caixa aqui. Abril, maio, junho, julho e agosto foi só perpétuo, meses que não teria ação comercial normalmente. Abril, time comercial vendeu 180 mil, mais que no lançamento. Aí, em maio, 219. Em junho, 317. Depois, em julho, vendeu mais 310. E aí, em agosto, estavam gerando demanda reprimida, o time comercial vendeu ainda 180 mil. Então, se a gente for pegar os meses de perpétuo até o lançamento, a gente teve 1.330.000 nos primeiros 5 meses de perpétuo time comercial. De dinheiro novo. De dinheiro novo. De dinheiro novo. E aí, quando chegou o próximo lançamento, o time comercial ele vendeu 537 mil, com menos pessoas do que o time fez inicialmente. A média de vendas do primeiro lançamento do time foi tipo 21 vendas. A média de vendas do segundo lançamento que o time fez, que foi em setembro, foi 125 vendas por pessoa. Nossa. Tá muito ligado à maturação, né, do vendedor entender o que ele precisava falar para conseguir fechar uma venda ali. Exatamente, exatamente. Aqui, ó, acho que eu até peguei o dado errado. Em setembro o time vendeu 748 mil, na verdade. E aí, se a gente for pegar o quanto o comercial representou nas vendas da empresa no geral em um ano, foi 31%. E se a gente for tirar da conta, né, pegar faturamento total, menos despesa, menos faturamento comercial, e fizer uma proporção com quanto o comercial vendeu, é como se a gente tivesse tido um aumento de 39,14% nas vendas da empresa. E 30% das vendas totais vieram do comercial, assim. É, então foi muito bacana, assim. Então, geralmente em lançamentos, onde que está o 80/20? O que o pessoal tem que olhar? Primeiro, recuperação de vendas, depois grupo VIP e depois lista geral. Cadência automatizada, lead response time praticamente zero, trabalhar agilidade, fazer o vendedor focar em gerar valor para as pessoas que responderem e não em abordar as pessoas de forma manual com um padrão que já está estabelecido. Puta, isso é muito bom, velho. Vamos só fazer um parênteses aqui. O grande lance, então, gerou automação imediata para a pessoa responder e não um time comercial abordar com um número que ele nunca viu. Eu acho que aqui tá uma puta de uma sacada, velho, porque até colocando o óculos do cliente, né? Se alguém me aborda do nada, vamos supor que alguém da Vivo vai me abordar para vender um plano de telefonia. Uhum. Se alguém me chama, mano, eu acho uma puta de uma invasão de privacidade. Agora, se eu tenho interesse na parada, eu preenchi um forms, eu mandei mensagem, eu tô suscetível a continuar a conversa porque sou eu que quero, não é a pessoa que quer, né? Eu que puxei isso. Perfeito, Então, pela opt-in. lógica, isso é muito bom, né? O opt-in, exatamente, velho, muito foda. E aí você falou, então, ó, você, criatura que não acredita no time comercial, que assim como eu, não acredita que o vendedor vende, tá aí, a gente tá falando de mais de 1,9 milhões de faturamento Até mais, e foram 3,9 milhões em um ano. 3,9 milhões de faturamento. É. E a gente está falando aqui de uma empresa que já tem uma certa robustez, já faturava com o lançamento, mas assim, a gente está falando de um aumento de faturamento de mais de 30%. Então, o que você tem que pensar, independente do tamanho da empresa desse cara, independente da empresa do especialista, no teu momento, se você tiver um time comercial, existe a possibilidade de você ter 30% a mais de faturamento. Então, é uma parada de você pensar, e se não fosse tão bom, primeiro, eu não traria o Eduardo aqui se eu não tivesse tanta certeza de que isso funciona, e segundo, eu uso. Então, tá hiper validado e diversas pessoas que implementam acabam sendo muito menos dependentes de funis de marketing, que geralmente tem um custo de aquisição mais alto. E aí, você fala que no primeiro momento era uma lista de espera e depois começou a ser perpétuo. Quais eram as ações, como o marketing te ajudava, que eu acredito que o marketing também te deu uma mão aí. O funil perpétuo não mudou, ele continuou via lista de espera. Tá. Só que todo o conteúdo orgânico tinha CTA para entre na lista de espera.
Entendi, Então, não é. mudou nada em relação ao marketing. Só que deu ainda mais gás para eles trabalharem a inserção de pessoas novas na lista de espera, porque tinha um comercial do outro lado nos bastidores, entendendo o contexto e fazendo pitch pra galera, assim. E uma coisa, cara, tu trouxe agora, né, Leandro? A pessoa que trabalha com lançamentos ou funis perpétuos, mercado digital, que não tem time comercial, independentemente do nível de escala, esse número de 30, 40% de incremento das vendas através do time comercial se repete. Então, às vezes, a gente bota a meta, pô, comercial, vamos supor que a gente pega aqui um caso do infoprodutor que estava com uma expectativa do lançamento faturar 300 mil. Vamos pegar aí essa média, 30% disso, a gente vai ter 90 mil ali de faturamento através do time comercial. Se o lançamento flopar, se ele fizer, não, bom, né, flopar por algum motivo ali, mas se ele flopar e fizer, por exemplo, 100 mil no lançamento, a meta do comercial não é mais 90 mil. A meta do comercial vai ser fazer 30, 40 mil de faturamento, assim. Só que é mais fácil tu salvar a venda através do comercial, num lançamento que não funciona, enfim, tipo, se torna ainda mais forte a ação do comercial quando o lançamento flopa, porque num a um ali tu consegue atuar mais É, e tem o facilmente, lance assim. de tentar infinitas lives não é mais suficiente para lançar, para salvar um lançamento que teve uma abertura merda. Já o comercial, ele tem argumento para num a um ali trabalhar. E até para identificar o porquê as pessoas não comprarem. O time comercial ele tem o potencial de entender os motivos de perda. O que está fazendo com que a pessoa não compre? E na medida que tu sabe quais são os motivos de perda mais representativos, tu pode trabalhar anúncios para quebrar a objeção, tu pode trabalhar melhor a tua oferta, colocar algum bônus, pensar em novas políticas comerciais. Então, toda a máquina ali de aquisição, ela é alimentada pelos feedbacks que o comercial trouxer, contanto que isso esteja integrado ali, cara, de marketing e Muito produto. bom. Nossa, aqui a gente tem um funil simples, tá? Que gerou 3,9 milhões. E eu vou te falar o que eu entendi com essa parada. Que pode ser o teu primeiro funil comercial. E se você já tem time comercial, você pode inclusive implementar isso aqui. Então, de forma resumida, ele tem uma bio que fala: entre na lista de espera do meu curso. O time comercial, ele trabalha sob demanda de automação. Então, a partir do momento que ele preenche a lista, o time comercial, ele tem uma ativação, ele vai continuar trabalhando. E para intensificar, ou seja, com uma ajuda simples do marketing, em absolutamente todos os conteúdos e em absolutamente todas as lives que o especialista faz, ele cita: ó, tem um link na bio com uma lista de espera que vai ter uma condição especial. Isso fornece cada vez mais leads para o time comercial abordar e não só ajuda o lançamento, mas nesses entrepicos de faturamento, o cara está vendendo mais de 3 milhões de reais num funil simples. Tipo, quando a gente fala de funis de sessão estratégica, onde a gente tem que olhar dezenas de dados, né? Quanto entra na call, quanto chega, quanto qualifica, quanto converte, já é uma parada mais complexa. Mas assim, pô, estamos falando de 3 milhões, mais de 3 milhões com um funil relativamente simples aqui. Muito foda. Depois que tudo deu certo e a gente fez esse funil simples, o que mais dentro desse especialista que vocês implementaram? Cara, ali foi o 80-20, o feijão com arroz muito bem feito, que fez com que ele conseguisse incrementar em Cara, é 40% ali. muito foda Então, isso. o que a gente fez além depois? Porque quando tu vê que o negócio está funcionando, tu precisa expandir. Porque daí tu começa a jogar um jogo de, beleza, vou investir mais em anúncio para trazer mais lead, porque eu sei que a minha conversão vai ser tal em cada uma das pontas. Agora, o próximo passo ali foi identificar quais foram os vendedores que melhor performavam, quais eram as abordagens que tinham melhor resposta, quais eram os argumentos que trariam melhor conversão para trazer pessoas similares. Ainda sobre o caso do Matheus Gerck, quando a gente olha para quando dá certo, o que a gente tem que fazer a partir daí, né? Beleza, coloquei para rodar, como é que eu faço melhoria contínua na máquina de vendas? Primeiro mês, eu tive pessoas que venderam 32, pessoas que venderam 39, pessoas que venderam 8, pessoas que venderam 14. De início já, de março para abril, a gente cortou algumas pessoas. A gente foi de 7 para 5 pessoas na operação comercial, beleza? As pessoas que mandaram bem, elas mandaram ainda melhor no segundo mês. As pessoas que tinham ficado mais ou menos, algumas não apresentaram melhorias, outras apresentaram melhorias singelas. Então a gente foi de 7 pessoas para 5 pessoas no segundo mês. E aí, quando a gente foi para o terceiro mês, a gente já tinha reduzido o time a 4 pessoas. A gente começou com 7, voltamos a 4 pessoas ali. Dessas 4 pessoas, 2 perfumaram ainda melhor. Tipo, quem tinha feito 30, 32 vendas no primeiro mês, foi 61 no segundo, fez 87, ou melhor, fez 61 no terceiro mês, 87 no terceiro mês. Então as pessoas que estavam mandando bem, passaram a mandar cada vez melhor. Pessoas que estavam mandando mal, receberam feedback. Não mudaram a abordagem, não venderam mais, saíram. Então a gente reduziu a quantidade de pessoas e a gente aumentou a quantidade de vendas. Por quê? Porque quando tem alguém que não está mandando bem no comercial,
tem o custo de oportunidade de outra pessoa que manda bem não estar atendendo esse lead. Além de tu conseguir dar mais atenção à pessoa que está mandando bem para que ela se desenvolva mais. Então a gente foi de 7 para 4 pessoas no time e a gente performou muito melhor a partir disso. E aí, Você pegou 4 caras que mandavam bem, né? Exatamente, exatamente. Um deles, inclusive, a gente subiu para gestão comercial. E aí, a próxima contratação que a gente fez, foi uma contratação que a gente fez em julho, tá? Em julho, né? Começou em março com 7 pessoas, em junho tinha 3 pessoas, e em julho a gente trouxe mais uma pessoa. A pessoa nova, quando a gente trouxe, ela performou melhor do que todos os outros que tinham saído logo no primeiro mês. Por quê? A gente mapeou o perfil comportamental dos vendedores que estavam performando bem, aquelas que ficaram na peneira, e a gente identificou qual era a forma como elas abordavam, como elas conduziam, como elas contornavam objeção, como elas trabalhavam o fechamento, e a gente atualizou o playbook com base nisso. Então a gente meio que tentou clonar as vendedoras que já estavam mandando bem a partir de perfil comportamental, técnico e processo. E aí a operação foi indo cada vez melhor, pô, as conversões melhoraram também, tanto que a média de vendas no primeiro lançamento por vendedor foi 20, e aí no segundo ali já foi 90, 100, pô, foi um negócio incrível. Que o cara vai melhorando e vai entendendo sobre argumentos que ele pode usar. Exatamente. Cara, maravilhoso.